Jesus e o reino no Evangelho de Mateus. A gente já refletiu sobre Jesus e o Evangelho em Marcos. Depois ainda nós vamos falar sobre Jesus e a graça em Lucas, Jesus e o mundo em João. Mas por enquanto a gente está falando sobre Jesus e o reino em Mateus. E isso porque o Evangelho de Mateus faz várias referências ao reino de Deus e aos ensinos de Jesus sobre o reino. A gente não tem como fazer uma mensagem para cada vez que a palavra do reino aparece, porque ela aparece diversas vezes, inúmeras vezes. Mas eu selecionei alguns dos trechos mais importantes do Evangelho de Mateus em que reino de Deus aparece, ou reino dos céus, que são duas expressões que se referem à mesma realidade. Reino que está submetido à vontade de Deus, é o reino de Deus. E reino do alto, ou reino das alturas, ou reino que transcende os limites terrenos desse mundo, é o reino dos céus. Então as duas expressões se referem, na verdade, à mesma realidade e à mesma coisa. Se referem à vontade de Deus sendo vivida, à vontade de Deus sendo conhecida. E sempre que alguém se submete aos ensinos do Senhor, que coloca em prática os ensinos do Evangelho, lá está se manifestando o reino de Deus. A gente tem repetido que reino de Deus não tem a ver com uma ideia de reino geográfico, ou de reino físico, ou de um reino que precise de fronteiras, de palácio, de trono, de exércitos. O reino de Deus, disse Jesus, está em vocês. O reino de Deus está em nós, ele nasce aqui dentro. O reino de Deus tem a ver com o que Deus faz dentro da gente, com o que acontece dentro da gente. E eu fiz uma referência no domingo passado ao capítulo 13 de Mateus, que reúne as chamadas parábolas do reino. A parábola é uma história fictícia, com personagens fictícios, mas que tem dentro dela uma lição, um ensino. Então Jesus, como qualquer outro rabino da sua época, era um estilo rabínico, como é hoje ainda, os rabinos falam através de histórias, contam várias histórias. E Jesus, como era conhecido como um rabino na sua época, ele também conta histórias para ilustrar os seus ensinos, ilustrar as suas verdades, ilustrar aquilo que ele quer transmitir para os seus discípulos. Nesse conjunto de parábolas do capítulo 13 de Mateus, a gente falou sobre a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento. E hoje eu quero fechar aqui o capítulo 13 e essas referências às parábolas, falando sobre mais esse conjunto de parábolas, que é a parábola do tesouro, da pérola e a parábola da rede. Eu estou lendo os versos 44 em diante do capítulo 13 de Mateus. E a gente lê lá assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda a sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins.
Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos, lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. E ele lhes disse: por isso todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Esse conjunto de parábolas que estão aí no capítulo 13 de Mateus, nos lançam duas perguntas, duas indagações, que é o que nós vamos falar essa noite e refletir sobre elas essa noite. São duas perguntas que esses textos nos dirigem e nos desafiam a pensar. A primeira pergunta é: quanto realmente o reino de Deus e tudo que se refere ao reino de Deus, a sua palavra, os seus ensinos, o próprio Jesus, qual é o valor que isso realmente tem na nossa vida? E a segunda pergunta que esse conjunto de parábolas lançam diante de nós é: a nossa ligação com o reino, ela é uma ligação de vida e de coração, ou é só uma ligação formal? Ou é só uma ligação nominal? Então, na verdade, Jesus, quando conta essas parábolas, ele está tratando dessas duas coisas. Esse finalzinho que a gente leu é um finalzinho que se refere a tudo aquilo que um rabino na época sabia. Um rabino que quer ensinar a palavra, ele lança a mão de coisas conhecidas e não conhecidas. Coisas antigas e coisas novas. Coisas que já estão circulando nas ideias há muito tempo e coisas que são contemporâneas e modernas. E aquele que ensina a palavra, o que Jesus chamava aqui de mestre da lei, o verdadeiro mestre da lei, ele sabe pegar o ensino da palavra e lançar aos seus ouvintes, para que os seus ouvintes apliquem na sua vida, não importa que ouvinte seja esse, não importa em que cultura ele esteja, e não importa em que tempo ele esteja, o ensino da palavra de Deus usa coisas novas e velhas, experiências novas e velhas, realidades novas e velhas, e serve para todo mundo, inclusive para nós aqui essa noite, inclusive para você que está aqui agora, com seu contexto específico, com sua história específica, com aquilo que você está vivendo de maneira específica agora nesses dias. É com você que a palavra de Deus fala, é com você que o Evangelho fala. É ao seu coração que Jesus fala quando ensina, quando abre a boca, quando fala da sua palavra. E muito especialmente aqui ele está se referindo a essas duas coisas. Ele tem um grupo de pessoas que estão ali ouvindo falar. Nesse grupo de pessoas você tem gente que de coração estava ouvindo Jesus, crendo no que ele dizia e disposto a segui-lo e obedecê-lo. Você, naquele grupo de ouvintes, você tinha gente que estava só curiosa, que tinha ouvido falar de Jesus, da sua capacidade de realizar milagres, dos feitos que ele já tinha realizado, e estavam ali curiosos para ver mais de perto o que ele tinha para falar. Naquele grupo de pessoas, você tinha alguns que estavam ali só para provocá-lo e para tentar fazê-lo cair em alguma contradição, para poder acusá-lo, para poder ridicularizá-lo, para poder colocar em dúvida o que ele dizia. Naquele grupo, você tinha gente interessada só em receber alguma coisa física. Você tinha doente que queria ser curado.
Você tinha gente que estava passando uma dificuldade grande na vida e queria que aquilo fosse resolvido como um milagre ou como um passe de mágica. Você tinha gente ali que estava interessada só naquilo que Jesus poderia fazer por ela ali, dentro dos seus interesses mais imediatos. Então você tinha um leque de ouvintes, de tipo de pessoas e de interesses e de corações. Não foi à toa que Jesus começa essa série de parábolas falando da parábola de um semeador que semeou em vários solos. E desses vários solos, só um solo deu à semente condições para que a semente se desenvolvesse. Aquilo estava acontecendo ali naquele momento. Jesus estava falando para muitos solos, para muitos corações, para muitas mentes. Alguns desses solos receberam a palavra foi acolhida por eles e a palavra agiu como o grão de mostarda, que deu árvores grandes e frutos e acolheu árvores nos seus galhos. A alguns a semente não deu em nada. Então Jesus está falando para essas pessoas com diversos interesses. E para elas, ele está agora com essas parábolas que a gente leu, levantando duas questões. A primeira é essa: qual é a importância que eu tenho para vocês? Ou qual é a importância que aquilo que eu ensino tem para vocês? Qual é o lugar que vocês me dão na vida de vocês? Qual é a prioridade que vocês dão ao que eu estou dizendo? Qual é o tipo de audição que você tem para com isso? Entra e sai? Ou está realmente transformando sua vida, mudando seu coração, mudando sua mente, mudando seus caminhos? Onde é que eu estou aí, naquilo que você pensa, nos planos que você faz? Em que lugar eu estou nessa escala de valores que você tem para a sua vida? E para perguntar isso, ele fala tanto do homem que descobre um tesouro num terreno e vende tudo que tem para comprar aquele terreno, quanto fala do homem que descobre uma pérola preciosa e vende tudo que tem para ficar com aquela pérola preciosa. O que Jesus está dizendo é o seguinte: até que ponto eu sou realmente valioso para você? Porque para aquele homem do terreno e para aquele homem da pérola, o terreno e a pérola eram para eles tão preciosos e valiosos que eles foram capazes de mudar a vida para ficar com o terreno e para ficar com a pérola. Então o que Jesus está perguntando é isso para a gente. Que lugar ele ocupa na vida da gente e o que nós estamos dispostos a fazer, a mudar, com o que nós estamos dispostos a romper, em que caminho estamos dispostos a andar, que tipo de nova vida a gente está disposto a começar por causa do reino, por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Essa pergunta que Jesus faz, ela aparece em diversos outros textos, em várias outras passagens. Há uma em Lucas, muito específica, muito em que foram reunidas ali de maneira muito enfáticas algumas situações, no capítulo 9 de Lucas, onde Jesus tinha acabado de dizer: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele tinha acabado de dizer isso. Logo depois, Lucas colocou lá 3 situações vinculadas a isso que Jesus tinha dito, como se fosse para ilustrar isso que Jesus tinha dito. Primeiro foi o rapaz que disse que queria segui-lo,
mas diz para Jesus que primeiro precisava pedir a autorização dos pais. Outro foi o rapaz que disse que queria segui-lo, mas precisava primeiro fechar uma compra ou a venda de um terreno que fazia parte das suas propriedades. Outro disse que quer seguir a Jesus, mas quando Jesus Cristo disse para ele: olha, aqueles que estão me seguindo não têm onde descansar a cabeça, não têm onde repousar muitas vezes, optaram por uma vida cheia de dificuldades, uma vida itinerante, sem um lugar certo. Você está disposto a isso? E aí ele escorrega, sai para outro lado e não pensa mais no assunto. Então, você tem esse tipo de situação em que Jesus confronta essas pessoas para mostrar para elas o que ele estava pedindo delas. Esse tipo de prioridade, esse tipo de importância na vida. Uma outra situação muito clássica dos evangelhos é o jovem que pergunta para Jesus: como é que eu posso ter vida eterna? E Jesus diz para ele: olha, você conhece os mandamentos? Ele diz: conheço, cumpro todos. Então tá bem, falta uma coisa então para você. Vai, venda tudo que você tem, faça-se pobre, e depois vem e me segue. E aí o texto termina dizendo que ele era tão apegado às suas riquezas, que ele prefere ficar com as riquezas do que desfazer-se delas por causa de Jesus. E aí Jesus termina dizendo, no final desse texto, para os seus discípulos: não se enganem, é muito mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que uma pessoa que tem muitas posses livrar-se dela por minha causa ou por causa do reino. Então tudo isso junto, Jesus não está criando regras fatuais para nós seguirmos com referência aos nossos bens. Não é necessário se tornar pobre para seguir a Jesus, mas é necessário tê-lo em primeiro lugar. Não é necessário vender tudo o que tem para seguir a Jesus, mas é preciso que Jesus esteja na nossa vida numa prioridade maior do que tudo o que temos. É disso que Jesus está falando. Ele está falando de dar prioridade a Ele, aos seus ensinos e ao reino na vida. Como o homem deu prioridade ao tesouro no campo e o outro deu prioridade à pérola cara, eles foram capazes sim de transformar coisas em suas vidas para seguir Jesus. Quando a gente resolve seguir Jesus, e quando a gente resolve seguir o Evangelho, há algumas coisas dentro da gente, assentadas em nosso coração, há algumas práticas nossas de vida, há algumas ideias que temos, que não podem ser mais importantes do que a entrada de Jesus em nossa vida. E quando Jesus entra em nossa vida e essas coisas se tornam antagônicas a Jesus, a gente está diante desse impasse: ou é Jesus, ou é essa velha forma de viver. São esses pensamentos que nos arrastam, são esses amores que nos escravizam, são esses sentimentos que nos atam, e precisamos estar dispostos a fazer essas renúncias muitas vezes para seguir a Jesus. É disso que ele está falando. O primeiro compromisso que a gente assume para seguir a Cristo e para ter o Evangelho na nossa vida é esse compromisso de fidelidade com essa prioridade que ele assume. E aí o mais importante, muitas vezes as pessoas não dizem. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente exerce essa prioridade? A prioridade tem a ver com as escolhas que a gente faz, da maneira como nós vamos viver. A única forma que nós temos de mostrar que Jesus ocupa essa prioridade na nossa vida é vivendo de acordo com o que ele ensinou.
E há uma essência no Evangelho de Jesus, e há uma essência no que ele nos ensina, que é muito clara, que é muito natural e que está muito à vista. Que é o seguinte: quando perguntaram a Jesus quais eram os 2 maiores mandamentos, ele disse: amar a Deus e amar o próximo. Quem faz isso cumpriu os mandamentos. Você ama a Deus e ama o próximo, zerou com Deus. Cumpriu os mandamentos, está cumprido. Quando Jesus Cristo disse aos seus discípulos: olha, aqueles que amarem como eu amo, serão chamados meus discípulos. Dizendo que o discípulo é caracterizado não por outra coisa, mas por amar como Jesus ama. Isso também é a essência do Evangelho. Quando o apóstolo João diz e resolve definir Deus, quando ele resolve definir Deus, a maneira como João define Deus é amor. E ele completa dizendo: aquele que diz amar a Deus e não ama os outros, está mentindo, não ama a Deus. Porque não tem como amar a Deus sem amar as pessoas. Então é aqui que você encontra a essência do que o Evangelho está ensinando. Ora, meu Deus, se o amor é o resumo dos mandamentos, se o amor é a identidade dos discípulos, e se o amor define quem é Deus, e somos ensinados a colocar esse amor em prática, o mínimo que Jesus espera de prioridade da gente para refletir a nossa obediência dos seus ensinos é amar como Ele ama. E talvez essa seja a mais difícil mudança de fazermos na nossa vida. Não há nenhuma outra mudança mais difícil de fazermos na nossa vida do que começarmos a amar as pessoas, do que perdoarmos, do que sermos misericordiosos. Não tem nenhuma outra mudança mais difícil. Nenhuma outra mudança é mais difícil do que nos deixarmos transformar pelo amor de Jesus. E como é que a gente é transformado pelo amor de Jesus? Amando os outros. Essa é a essência do Evangelho. Ou o Evangelho começa aí, ou não começa em lugar nenhum. O que é santidade? Santidade é nunca pecar? Não, impossível, porque eu e vocês sabemos que a gente peca. Então, santidade não pode ser não pecar. O que é santidade? Viver separado num convento, num mosteiro, em oração e jejum? Não. Não, porque nunca Jesus exigiu isso. Jesus nunca exigiu que nós nos trancássemos num mosteiro ou num convento, em jejum e oração, para sermos santos. Isso não é santidade. O que é santidade? O que é viver em santidade? É viver em amor. Quando a gente ama e quando o Evangelho se torna uma prioridade na nossa vida, e Jesus se torna uma prioridade na nossa vida, e esse padrão de amor se torna uma prioridade na nossa vida, um monte de maneiras de vivermos, de falarmos, de tratarmos os outros, das decisões que tomamos, dos passos que damos, dos planos que fazemos, muda, transforma. Porque a gente passa a caminhar como Jesus caminhava, em amor. É esse tipo de prioridade que Jesus ocupa na nossa vida? Ou a gente imagina que seguir a Jesus tem a ver qualquer coisa fora disso? Ou a gente imagina que pode seguir a Jesus e guardar mágoa, seguir a Jesus e passar por cima do outro, seguir a Jesus e não se condoer pela dor do outro, seguir a Jesus e não simpatizar com a tristeza do outro, seguir a Jesus e viver como se os outros não existissem, seguir a Jesus e continuar sendo egoísta, seguir a Jesus e continuar dando espaço só para o próprio interesse,
seguir a Jesus e destruir o outro com a nossa palavra, com a nossa opinião, com a nossa ofensa. Ou como diz Jesus, matar o outro com o que a gente diz. Porque como Jesus disse, eu não preciso sacar uma espada e abrir o ventre de uma pessoa para matá-lo, basta eu insultá-lo. E eu estarei matando. Eu estou disposto a abrir mão do meu prazer de insultar as pessoas. Eu estou disposto a abrir mão do gosto bom que a vingança traz na minha boca, me vingar de alguém pelo mal que ele me fez. Por isso essa é a transformação mais difícil. A transformação mais difícil que pode ocupar na nossa vida é alguém nos fazer mal e orarmos por essa pessoa. A transformação mais difícil que pode acontecer na nossa vida é alguém nos pisar e a gente dizer, eu vou pisar também, para ele ver quanto é bom, para ela ver quanto dói. Essa é a transformação mais difícil. É a transformação que o amor opera no coração das pessoas. Quando você, de repente, não tem mais prazer nenhum no sofrimento do outro. Quando você, de repente, prefere prejudicar a você mesmo do que prejudicar o outro. Quando você, de repente, vê no outro aquele Jesus. Era eu que estava lá com fome, era eu que estava lá preso, era eu que estava lá despido. E você me deu de comida, e você me visitou, e você me vestiu. É a transformação mais difícil que pode acontecer numa cabeça e no coração, é olhar para o outro e ver Jesus lá. É desse tipo de tesouro que Jesus está falando. É desse tipo de pérola que Jesus está falando. E isso nos incomoda demais, porque a gente vive lançando mão de outros tesouros e outras pérolas que são muito mais fáceis do que deixar que Jesus faça essas transformações. Mas esse é o tesouro e essa é a pérola. Essa transformação que Jesus faz no nosso coração, para que possamos amar como Ele ama. E é só aí que você tem uma família santa. Uma família santa é onde você tem amor lá dentro. É só aí que você é santo. Você só é santo se você perdoa e tem misericórdia. É só aí que o que você pertence é santo. Porque você usa o que pertence a você para o bem do outro. Isso aqui é o tesouro. Isso aqui é a pérola. E essa é a transformação mais difícil de acontecer na nossa cabeça. Tanto assim que aí vem a segunda pergunta que Jesus faz. Que é, como é a sua ligação comigo? A sua ligação comigo é a de rede ou a sua ligação comigo é a de cesto? E aí ele conta essa parábola dos peixes. Você tem um monte de peixes que estão na rede. E aí começa a separar os peixes. Os peixes bons, olha, peixe bom na cultura judaica é peixe que servia para comer. Então vai para o cesto que vai vender na feira e vai ganhar dinheiro com ele. Peixe ruim na cultura judaica é o peixe que não servia para comer. Os chamados alimentos impuros. Aí você devolvia para o mar. Não serviam. A rede, disse Jesus, chega cheia de peixes puros e peixes impuros. De peixes que servem e peixes que não servem. O pescador separa os peixes que servem e bota dentro do cesto. Os peixes que não servem, ele devolve para o mar. E aí Jesus ensina para fechar esse circuito de parábolas que começa lá com o semeador falando das sementes que dão certo e das que não dão, dos solos que acolhem e que não acolhem,
para falar aqui daqueles que estavam na rede, mas não foram para o cesto. E para deixar bem claro que no reino de Deus, o importante não é estar na rede. O importante é ir para o cesto. Estar na rede não significa estar no reino. Estar na rede não significa ter sido separado por Jesus. Estar na rede não significa que somos nós que Jesus separou para Ele. Estar na rede é só estar na rede. E Jesus encerra esse circuito de parábolas com essa parábola especificamente, porque Ele diz, olha, e qual é o tipo de ligação que você tem comigo? Você está na rede? Ou você está no cesto? Ou, em outras palavras, Jesus está dizendo, a sua ligação comigo é uma ligação que você tem por dentro, é essa ligação transformadora, é essa ligação do compromisso comigo, com a minha palavra, com o meu amor, com a minha graça, com a minha misericórdia. Ou é uma ligação artificial, superficial, uma ligação institucional, uma ligação nominal, uma ligação emocional, uma ligação circunstancial, uma ligação intelectual apenas. Quem vai falar isso de maneira muito séria é Tiago, na carta dele. Quando Tiago diz assim, olha, vocês que estão aqui me lendo, creem em Deus como um só, cremos num só Deus. O diabo também crê nisso. Você acredita que Deus existe, sabe que Ele existe? Então empatou com o diabo também sabe. Você crê que Deus é o Deus verdadeiro, todo-poderoso? O diabo também sabe. E continua sendo o diabo. Esse tipo de fé de saber apenas, esse tipo de fé circunstancial, de uma linha emocional apenas, a fé faz você se emocionar e só se emocionar. A fé cultica, que só serve para os cultos de domingo. Essa fé de ligação tão espúria, essa fé de ligação tão fina, é estar na rede. E diz Jesus, não basta estar na rede, a ligação que eu quero com vocês é outra. É essa ligação da transformação. É a graça que opera em vocês, esse amor imerecido que vocês têm, não é Deus passando a mão em cima da cabeça de vocês e dizendo, faz de conta que não teve nada. Não, essa graça teve um preço. Vocês não pagam, mas Jesus já pagou. Ela tem um preço. E essa graça, ela é transformadora. Ninguém tem experiência com a graça de Deus e continua sendo o mesmo. Ninguém experimenta a graça que nos salva e nos redime e continua sendo o mesmo. Não tem como ter uma experiência com a graça de Deus e nos mantermos numa ligação meramente superficial com Jesus. A graça, quando é conhecida, quando a gente experimenta a graça de Deus de verdade, ela é avassaladora, ela vem mudando tudo. Muda a cabeça, muda a maneira de pensar, muda a vida. Porque a pessoa diz, se Deus me amou assim, agora a minha vida vai fazer isso ter valido a pena. Agora a minha maneira de andar vai fazer isso ter valido a pena. É assim que funciona a graça.
A graça, ela é transformadora e opera essa mudança. É disso que Jesus está falando quando ele diz: não basta estar na rede. Não basta estar na rede, a gente precisa estar no cesto. Não basta essa ligação formal. É preciso essa transformação que o Evangelho opera na sua vida. Bem, são essas duas perguntas que Jesus faz quando encerra o ciclo dessas parábolas. O reino de Deus tem a ver com prioridade. O reino de Deus tem a ver com o lugar que Jesus ocupa em nossa vida. O reino de Deus tem a ver com qual é a prioridade do Evangelho e do que Ele pede de nós em nossa vida. E o reino de Deus tem a ver com essa ligação com Jesus. Essa ligação com a graça profunda, transformadora, vital, que se torna a nossa própria vida. E sem a qual nós não conseguimos mais viver. Esse é o tipo de ligação que o verdadeiro discípulo de Jesus tem com o Evangelho. Essa ligação do coração e da alma. Essa ligação do que somos. Por isso Jesus disse: aquele que quer seguir-me não tem como fazê-lo vindo com seu ego inflado, vindo com seu eu transbordante. Não, aquele que quer seguir-me esvazia-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Nada mais, nada menos do que isso. São essas duas coisas que Jesus lança para mim, lança para você. E quando Ele nos chama, e quando Ele nos quer seguindo os seus passos, e quando Ele nos chama para segui-lo, Ele não espera nada menos do que isso, de operar em nós essa transformação de vida e de coração. Aí sim, Ele terá essa prioridade em nós. Aí sim, a nossa ligação será profunda e vital com Ele. Aí sim, podemos chamá-lo de nosso Senhor e nosso Salvador. Curva a sua cabeça comigo, eu queria orar com você. Primeiro, eu queria pedir a você que colocasse diante do Senhor esse questionamento que o Evangelho nos faz, esse confronto que o Evangelho faz conosco, essa pergunta e esse desafio que o Senhor Jesus faz conosco, que a gente pergunte para a gente mesmo: é isso que Jesus é para mim mesmo? É isso que o Evangelho é para mim mesmo? É isso que Ele representa para mim? É isso que Ele vale para mim? É isso que o Evangelho e Jesus têm sido para você? Essa pergunta precisa, sem dúvida alguma, ser feita. A segunda coisa que precisamos fazer essa noite é deixar que o Senhor opere em nós essa transformação. Deixar que, de fato, Ele se faça em nós a nossa prioridade, o nosso verdadeiro tesouro, a nossa verdadeira pérola. Que Ele, de fato, nos ligue com Ele. A ligação do discípulo de Jesus é com Ele. A nossa fé é nele. A nossa experiência interior é com Ele. E Ele não admite nada menos que isso, que a nossa relação seja com Ele. Ele com o nosso Senhor e nosso Salvador. É isso que Ele é para a gente. É essa relação que temos com Ele. Então pergunte isso a você mesmo e nessa noite deixe que Ele faça isso em você e na sua vida, que Ele opere essa transformação e que o Evangelho seja para você isso de fato, e que Jesus seja para você isso de fato, e que santidade seja isso para você, e que amor, Deus como amor, seja isso para você.
Que viver o Evangelho seja isso para você. E que obedecer a Jesus seja isso para você. E que nessa noite, o que o Evangelho pede a nós e o que Jesus faz por nós, seja feito em você e seja acolhido por seu coração. Se você nessa noite está dizendo sim, eu quero esse Evangelho de Jesus em minha vida, eu quero esse Jesus em minha vida, eu quero essa transformação de Jesus em minha vida, eu quero orar por você. Perceba, eu não estou perguntando a que igreja você pertence, eu não estou perguntando qual é a sua denominação religiosa, não estou perguntando se você conhece a Bíblia, eu estou perguntando se Jesus ocupa esse lugar na sua vida. Eu estou perguntando se o Evangelho é na sua vida amor de Deus e amor ao outro. Eu estou perguntando se essa transformação de amor e de graça já se realizou no seu coração. E se nessa noite você quer isso, eu quero orar por você. E Jesus pode fazer essa obra na sua vida. Onde você estiver, eu quero orar por você. Levante a sua mão. Se nessa noite você está dizendo sim, é isso que eu quero, é esse Jesus que eu quero, é esse Evangelho de Jesus que eu quero. Levante a sua mão. Se nessa noite você sabe, quer isso na sua vida, que eu quero orar por você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Mais alguém essa noite quer tomar essa decisão ao lado de Jesus? Deus abençoe você. Deus abençoe você. Que bom. Pai querido, aqui estão esses corações, estas vidas preciosas a Ti, por quem Cristo deu a sua vida e trouxe a redenção. Faze com que o Evangelho de Jesus, o reino de Deus, se transforme de fato numa realidade para essas pessoas e para tantos outros que estejam nos ouvindo hoje ou em qualquer momento da visualização dessa mensagem. Que Teu Espírito traga corações para o Teu amor e para a Tua graça, corações que sejam transformados. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.